Olá, meus amigos. Mais uma vez nos reunimos de maneira virtual para que tenhamos condições de manter os laços estreitos da nossa comunidade, dos amigos do Centro Espírita André Luiz, e que possamos dessa maneira dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos fazer uma abordagem a respeito do capítulo 12 do Evangelho: Amai os vossos inimigos. E inicia-se dessa forma: Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Mas o que nos chama a atenção neste capítulo é justamente a respeito dessa abordagem que Kardec fez, buscando os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, para que nós tenhamos condições de fazer uma reflexão, buscando sempre a nossa intimidade. E eu sempre digo da importância da honestidade de analisar o nosso íntimo, ou seja, buscar dentro de nós encontrar aqueles maus sentimentos que ainda estão presentes na gente. É natural que ainda seja dessa forma diante dessa fase de evolução, de transição que nós estamos passando, e esse desejo sincero que nós, cristãos, seguidores da doutrina espírita, nós temos de nos tornar pessoas melhores, né? De buscar vivenciar os ensinamentos de Jesus Cristo trazidos pelo Evangelho. Então, a importância de encontrarmos em nossa intimidade esse mau sentimento que ainda está presente, porque nós trazemos ainda muitas virtudes que precisamos regá-las constantemente, com boa vontade, mas também trazemos resquícios do homem primitivo, né? Onde a violência, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a busca da satisfação dos interesses pessoais ainda está muito presente em nossas atividades, e é contra isso que nós devemos lutar e nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Neste capítulo, Jesus nos chama a atenção para que nós hajamos de maneira diferente do que as pessoas comuns. É natural que mesmo aqueles que não demonstram assim um comportamento de exercício da caridade ou do amor ao próximo, é natural que essas criaturas também tenham em sua intimidade alguém que ama muito, ou uma pessoa, ou um familiar, ou um amigo, um filho, ou mesmo uma criatura doméstica, um animalzinho, mas ninguém é absolutamente mal neste mundo, no estágio em que nós nos encontramos de evolução aqui neste planeta de provas e expiações. Então, ninguém é completamente mal, ninguém é dessa maneira. Sempre existe para aquela criatura alguém de seu afeto, alguém que respeita, alguém que ele ama, mesmo que muitas vezes esconda esse sentimento, né? Como se isso fosse um sinal de fraqueza, porque muitos
muitos equivocadamente escondem os seus bons sentimentos, acreditando que isso é um sinal de fraqueza perante a sociedade. É uma grande ilusão, é uma grande ignorância agir dessa maneira. Mas trazendo aqui para nossa reflexão, então, compreendemos que todos nós temos alguém que nós amamos. Então isso significa que Jesus está pedindo um plus a mais, Ele está pedindo algo a mais, para que nós, além de exercitar o sentimento do amor, do respeito e da caridade, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, o nosso próximo no momento de necessidade, mas que nós façamos isso de uma maneira mais intensa, levando esse sentimento de amor até aqueles que nós, por vezes, consideramos como inimigos. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade de falar alguma coisa a respeito, como é triste se nós analisarmos a nossa intimidade, os acontecimentos do nosso passado, e a gente encontrar alguém ali que a gente rotula como inimigo. Isso não é bom, mas é um exercício necessário com honestidade. Se nós temos em nossa intimidade, em nossa memória, alguém que nós estamos rotulando como inimigos, nós precisamos reformular os nossos valores. Nós precisamos agir prontamente nesse sentido, para que nós desclassifiquemos aquela criatura como um inimigo, alguém que a gente não gosta, que a gente porventura odeia, ou que a gente traz mágoa em relação a essa criatura, que a gente desclassifique essa criatura, não permitindo que ela seja rotulada como inimigo, para que nós não tenhamos esse peso, para que nós não tenhamos esse fardo em nossa consciência. Porque no estágio que nós nos encontramos, de desejo de melhorar e de sermos cristãos e de vivenciar o Evangelho, nós não podemos permitir que o sentimento de ter alguém como inimigo esteja presente em nossa intimidade. Mas sabemos que tudo isso é um processo natural de aperfeiçoamento e nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então, se nós temos alguém com essa consideração ainda de mágoa, de ódio, de raiva, que nós passemos a trabalhar esse sentimento em nossa intimidade. De que maneira? Orando por essa pessoa, pensando nela, não naquele mal que nos fez, mas procurando enxergar nessa pessoa um cristão também, um filho de Deus também, que também é amado pelo nosso Pai, como nós somos amados, mas que cometeu seus erros. E cometeu os seus erros para conosco. E esses erros nos feriram, nos machucaram, e nós ficamos com esse sentimento represado em nossa intimidade. Isso nos faz muito mal. Então vamos trabalhar esse sentimento orando por aquela pessoa. Eu não tenho dúvida que isso é difícil de ser feito. Eu não tenho dúvida que muitas vezes o sofrimento que nos foi causado foi muito forte, foi muito violento. Mas nós precisamos exercitar isso em nossas orações, num primeiro momento, pedindo a Deus que nos dê força para pelo menos citarmos o nome dessa criatura que nos fez mal. Num segundo momento, nós vamos pedindo que Deus nos permita perdoar o que nos foi feito, num processo gradativo, muitas vezes demorado, mas que deve ser constante. E agindo dessa maneira, essa criatura que um dia nós rotulamos como inimigos, ele seja desclassificado e nós o reconheçamos apenas como um irmão que praticou uma ignorância conosco, talvez ainda um irmão que continue praticando ignorâncias diante do seu comportamento ainda equivocado perante a gente ou perante outros, mas que
nós não carreguemos esse fardo. Porque se ele está tendo um comportamento equivocado, a responsabilidade é dele, não é minha. Não vamos permitir que o comportamento equivocado do outro, que nos magoa, faz com que a gente fique carregando esse fardo de maus sentimentos em nossa intimidade. Isso nos envenena. E as pessoas muitas vezes não pensam em relação a isso. Porque quando nós ficamos nutrindo maus pensamentos ou maus sentimentos em relação ao outro, nós estamos nos envenenando. Daí a importância do antídoto, do remédio ensinado por Jesus, que é o perdão. Que é devagar, é difícil, é gradativo, é um processo demorado, mas é o mais eficaz. Porque se nós não dermos o primeiro passo nesse sentido de buscar, ir exercitando, digerindo esse mau sentimento em nossa intimidade, nós não vamos melhorar nunca. Nós não vamos melhorar os nossos sentimentos, nós vamos sempre ficar com aquele mau sentimento em nossa intimidade. E nós não queremos mais isso para a gente. Nós temos que passar dessa fase. Deixar o homem velho lá para trás, olhar para frente, com esperança de dias melhores. O ensinamento de Jesus é para preencher os nossos corações de esperança de dias melhores, buscando a felicidade, sem depender do outro, mas dependendo unicamente da gente. E nesse caso desse mau sentimento, o que nós precisamos fazer é simplesmente exercitar para diluir esse sentimento da nossa intimidade, para que ele suma de dentro da gente. Então fica aqui neste capítulo esse convite para que nós sempre paguemos o mal com o bem, não agindo da mesma maneira como o outro faz. Porque isso também, se nós não prestarmos atenção no nosso comportamento, nas nossas palavras, de repente, quando alguém nos ofende, nós já estamos nos vingando dela automaticamente, com palavras, com gestos, com sinais, e dessa maneira nós já estamos nos tornando novamente aquele homem primitivo lá de trás, que a gente quer se distanciar desse homem primitivo. Nós queremos melhorar os nossos sentimentos. Então, vamos deixar a vingança lá para trás. Um grande amigo fala que é muito melhor você ser feliz do que ter razão. E isso é sabedoria que você aprende com o tempo. O que adianta você ter razão e ficar discutindo um posicionamento, uma ideia, um ponto de vista infinitamente com alguém que é mais ignorante do que você? Isso só vai levar a maus sentimentos, de mágoa, de ódio. Nós estaremos perdendo um amigo, um provável amigo, agindo dessa forma. Então vamos seguir a nossa vida com mais leveza. Vamos buscar colocar em prática o que Jesus nos ensina, nos distanciando dos combates que só levam ao ódio, à raiva, à perseguição, à inimizade, nos distanciando de comportamento e de palavras que nos levam somente ao duelo desproposital, querer ser melhor do que o outro. Para que isso? Precisamos trazer em nossa intimidade aquele conhecimento que Jesus já trouxe lá atrás ao seu tempo sobre a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Precisamos buscar a humildade e nada de ficar em confronto, exercitando quem é melhor, quem é mais forte, quem é mais inteligente, quem fala melhor. Nada disso, meus irmãos. Nós estamos numa outra fase da nossa vida. E Jesus, lá ao seu tempo, já nos convidava a esse comportamento que nós estamos despertando somente hoje, através do estudo da doutrina espírita. Então o convite
nesta oportunidade, desta reunião que nós estamos tendo agora, é justamente esse, com boa vontade. Vamos amar o nosso próximo. Não vamos ter ninguém na condição de inimigos. E se assim tivermos, vamos trabalhar esse sentimento para que não permaneça nessa condição de inimigo. Porque nós precisamos compreender e enxergar que lá na frente seremos todos irmãos, unidos. Somos hoje irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, mas não agimos ainda como irmãos verdadeiros de sentimento. E essa busca que nós precisamos ter em nossa intimidade, esse desejo sincero. Meus amigos, fica então uma palavra de esperança, uma palavra de dias melhores, desse conforto, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe ao seu tempo. Muito apropriado para os dias que nós estamos passando agora. Vamos enfrentar as dificuldades que nós estamos passando, enquanto a nossa sociedade, a humanidade passa por momentos difíceis nesta pandemia, mas vamos manter um bom pensamento, um pensamento otimista, que dias melhores virão. Se estamos passando por dificuldades, vamos nos resignar com esses momentos, porque são passageiros. Dias depois, tudo se acerta. Dias depois, as coisas entram no seu trilho novamente e a gente continua a viver, a estudar e a trabalhar para nos tornarmos uma sociedade de pessoas justas, de pessoas irmãs, de pessoas que buscam vivenciar o Evangelho. Agradeço imensamente a mais esta oportunidade. Vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe em mais esta oportunidade. Nos dê força, nos envolvendo com vossa luz e com vosso amor. Que possamos, através dos ensinamentos do Evangelho, criar um sentimento de esperança de dias melhores. Criarmos força para superar as dificuldades da nossa vida. Que possamos buscar enxergar no nosso próximo irmão, mesmo aqueles que porventura nos ofendem, mas que nós também tenhamos sempre condições de levar o sentimento do amor ao outro e não da palavra amarga, da palavra que destrói, da palavra que prejudica. Obrigado, mestre amigo, por mais esta oportunidade. Assim seja.